Sejam bem-vindos ao movimento Reação Pentecostal, o movimento de reconstrução da Igreja Apostólica, a igreja que ensina, a igreja que pratica, a igreja que fala, a igreja que faz. O movimento que se afasta das ideologias feministas, marxistas e outras que mundanizaram a igreja nesses últimos anos. Seja bem-vindo ao movimento do conservadorismo doutrinário. Convido você a se inscrever no nosso canal e fazer parte do nosso movimento. Assista nossos vídeos, deixe seu like e não se esqueça também de fazer o seu comentário. Muito obrigado! No vídeo de hoje falaremos dos 144 mil atendendo a um pedido da nossa irmã Miriam e também dos escolhidos de Mateus 24:31 atendendo a um pedido do nosso irmão Davi. Deixo aqui um convite. Se você abandonou o ensino do arrebatamento antes da grande tribulação, assista o vídeo e nos acompanhe para que você tenha uma oportunidade de retornar ao ensino primitivo do arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação. Vamos ao nosso texto básico que está em Mateus, no capítulo 24, versículos 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os escolhidos de Mateus 24:31 são judeus, não são cristãos pertencentes à igreja, porque a igreja não faz parte da revelação de Mateus 24. Mateus 24:31 é o versículo mais usado pelos pós-tribulacionistas para rebater o ensino do arrebatamento antes da grande tribulação, porque ensinam que os escolhidos são a igreja e por isso passarão pela grande tribulação. Mas isso é um grave erro, porque aqui em Mateus 24, Jesus está tratando com Israel e sobre a sua vinda em glória, não está tratando do arrebatamento da igreja. Convido você a uma viagem ao passado, a sentar-se junto com Jesus e compreender que Jesus estava tratando com judeus, os seus discípulos, todos judeus, repito, todos judeus. Eles não tinham nenhuma dúvida. Na cabeça deles, eles compreendiam perfeitamente que os escolhidos a que Jesus se referia eram os mesmos escolhidos do Antigo Testamento. Eram todos judeus e Jesus tratava, portanto, dos escolhidos, da vinda dele em glória, respondendo perguntas que eles próprios, judeus, faziam para Jesus. Lembre-se, Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado. Então, até então, ele veio cumprir a vontade do Pai. Tratava da aliança do Pai eterno com Israel. Só depois da morte e ressuscitado que abertamente ele começou a falar sobre a igreja e a formar um corpo que trataria com a sua noiva, ou o corpo da sua noiva. Não se esqueça, não confunda. Jesus falava com judeus, com seus discípulos, que foi a base inicial da igreja, e tratava, portanto, acerca dos escolhidos, falando de judeus e não da igreja. Aproveito para chamar a sua atenção para o texto que fala os seus escolhidos desde os quatro ventos. Aqui você já vê uma pista desse termo. Esse termo não está aqui à toa não, os quatro ventos, porque eles conheciam essa linguagem. Vamos para Apocalipse capítulo 7, vamos dar uma olhadinha o que fala sobre os quatro ventos, ali em Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Diz o texto: E depois destas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente,
e que tinham o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz os 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. 144.000. Mas agora eu chamo a atenção para esses 4 ventos. 4 ventos, exatamente dando o sinal de que esses 4 ventos é uma tratativa com o povo de Israel. A profecia de Mateus 24:31 é uma tratativa de um encontro futuro. Refere-se a um encontro que vai acontecer depois da vinda de Jesus em glória. Então, quando Jesus voltar depois da grande tribulação, reunirá todos os seus escolhidos pertencentes à nação de Israel, em concordância com os ensinos do Antigo Testamento. Conforme lemos em Apocalipse capítulo 7, versículos de 1 a 4, os 144.000 são judeus e eles serão assinalados para atravessar os 7 anos da grande tribulação sem serem destruídos, abatidos pelos exércitos do anticristo. Deus os protegerá. Aí você pode compreender tanta força, tanto poder do mal agindo sobre a terra, mas os 144.000 não serão mortos. Você pergunta, como que é possível? Por que isso vai acontecer? Por que Deus fez isso? Para mostrar que mesmo no período da grande tribulação, Ele é Deus, Ele é soberano e tudo está no controle dele. Antes de ir ao quadro, eu quero esclarecer algo para você. Existe a teologia acadêmica e a teologia da revelação espiritual. Apesar de ser formado em teologia, a teologia que eu vivo não é a acadêmica, aquela que é passada de um para o outro e as pessoas vão repetindo, aprende com um e vai repetindo. A teologia que ensino é a teologia que eu submeto o meu conhecimento a Deus e busco a revelação do Senhor pela palavra através da oração do Espírito Santo. E não tem como você ter dúvida daquilo que Deus te revela. E aí sim, eu quero te mostrar algo, porque Deus é imenso, infinito, maravilhoso, grandioso, tão grande, tão gigantesco, que coube dentro de um pequeno óvulo. Você consegue imaginar isso? Olha que grandeza de Deus. Estou falando da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Me refiro a um Deus tão grande, tão gigantesco, tão imenso, que é capaz de morar dentro de mim, dentro de você. O mistério de Deus. Então, as coisas maravilhosas, infinitas do Senhor, elas são tão, às vezes, minúsculas, que não cabe no entendimento do homem carnal, do homem natural, do intelecto do homem, do cientista, do acadêmico. É preciso se desprover das coisas humanas para entender as coisas espirituais. Porque as coisas de Deus, elas não são discernidas materialmente, fisicamente, intelectualmente, mas sim espiritualmente. O homem espiritual sabe de tudo, conhece tudo, discerne bem tudo, mas o natural não. Eu quero explicar alguns detalhes para você, mas te convido a ir comigo aqui no quadro. A nossa missão é simplificar o estudo da Palavra de Deus para que você entenda a Bíblia como um todo. Não confunda as promessas de Deus feitas ao povo de Israel com as promessas feitas para a igreja, ok? São duas alianças, a aliança feita com o povo de Israel e a aliança feita com a igreja. Com o povo de Israel, uma mulher que se casou com a primeira pessoa da Trindade. É assim que os profetas apresentam Israel em relação a Deus. Já com Cristo, a segunda pessoa da Trindade, ele ficou noivo com a igreja e ainda vai se casar, uma outra aliança. Então, no primeiro caso, Israel, a sua aliança está na mão esquerda e a noiva está com a sua aliança na mão direita, só para você entender e simplificar isso, ok?
A confusão é quando as pessoas tentam colocar a igreja substituindo Israel, ok? Então é muito simples entender a Bíblia se você acompanhar apenas na linha que eu vou apresentar para você agora. Bem, olha, você observa essa linha aqui? Pois bem, daqui até aqui o final, você vai entender que a Bíblia trata com Israel. Essa é a história de Israel, desde aqui da promessa de Abraão até depois na eternidade. Essas profecias estão na Bíblia. Você vai encontrar essas profecias no livro de Daniel, vai encontrar em Isaías, Jeremias, Zacarias, as promessas de Deus feitas para Israel. Bom, do início até o final. E assim fica muito simples para você entender a Bíblia. Quem era o povo escolhido? Quem era chamado de povo santo? Povo santo e povo escolhido você vai encontrar inúmeros versículos que mostram que Israel é o povo santo, o povo escolhido. E para esse povo santo, povo escolhido, você vai encontrar promessas do início até o final, ok? Bom, e onde entra então a igreja? Ah, sim, aí você vai entender que a igreja ela foi enxertada. A igreja é um parênteses nessa história. Então é isso que você precisa compreender. Ou seja, em determinado momento da história, Jesus Cristo morreu. E aí abriu-se um parêntese. Você precisa compreender isso. A igreja é isso aqui. Se você entender isso, pronto, você vai compreender a Bíblia toda. Sem equívocos, sem erros, sem matemáticas, sem ciência, só com revelação da palavra de Deus. Pronto, aqui está a Bíblia, toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Toda a história do povo de Israel você vai encontrar nos profetas, as profecias que revelam tudo que iria acontecer com Israel até o fim dos tempos. Assim você vai ler o livro de Daniel no capítulo 9, falando das 70 semanas, para o povo de Israel. Não inclui igreja. Todo o sofrimento de Israel que acontecerá na grande tribulação, na última semana de Daniel, com certeza está previsto na palavra de Deus voltada para a nação de Israel. Ok? Então, onde entra o período de Israel? Tudo isso aqui, ó. Israel. Isso aqui é a relação da Bíblia com o povo de Israel. O povo escolhido, o povo santo. Sim. O povo pecou, o povo errou, o povo falhou. Sim, mas Deus tem uma promessa que foi feita a essa nação, a esse povo. Uma aliança. Sim, como esse povo pecou, quebrou a aliança, o que aconteceu? Deus estabeleceu um período de 7 anos, que é chamado de grande tribulação, prevista na profecia de Daniel. Essa profecia prevê esses 7 anos para a nação de Israel. Sendo que nós estamos tratando aqui agora da igreja. Igreja é um parêntese que foi aberto nesse tempo aqui, ó. Nós fomos enxertados nesse tempo de Israel. A igreja cabe nesse parênteses aqui, ok? Esse tempo aqui é o tempo da igreja. Igreja. É aqui que você vai entender a história da igreja através das 7 cartas do livro de Apocalipse. Aqui você tem, então, a igreja, as 7 igrejas, ou seja, as 7 cartas lá no livro de Apocalipse,
que contam a história da igreja: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E onde nós estamos agora? No tempo da igreja de Laodiceia. Ou seja, nesse tempo que estamos vivendo, a qualquer momento vai terminar o tempo da igreja. O que vai acontecer? O que vai acontecer nesse momento? Um grande acontecimento está para assustar o mundo de repente. O que é? Sim, é o arrebatamento da igreja. É aqui, ó. A igreja será arrebatada. Aqui na terra termina o seu tempo. Então a igreja foi arrebatada. E aqui na terra, 144 mil judeus serão assinalados para atravessarem esse período de 7 anos. Esse período de 7 anos, o período da grande tribulação, será um período de sofrimento, de dor, e esses 144 mil judeus foram marcados, assinalados para atravessar esse período. Terminado esse período, o que vai acontecer? Aí, novamente, aconteceu o quê? Um grande acontecimento. Jesus volta. É interessante você perceber que depois dos 144 mil atravessarem esse período de 7 anos da grande tribulação, sem serem destruídos pelo exército do anticristo, esses 144 mil há de se encontrar com o mar de vidro. 144 mil mais o mar de vidro. Esse é um grande mistério, é uma grande revelação. Aqui está uma grande revelação. É quando esses vitoriosos da grande tribulação encontram-se com o povo de Deus que veio com Cristo. Porque antes do mar de vidro estar aqui, se encontrando com os 144 mil, o mar de vidro aparece aqui, ó. Onde é isso aqui? No trono. Aqui é o trono. Eu sei que eu não sou um bom desenhista, mas aqui é o trono. E diante do trono está o mar de vidro. Aqui aparece no capítulo 4 do livro de Apocalipse, onde o casamento acontece do Cordeiro com a igreja. Mas aqui é um mistério. Eu vou ler esses textos e explicar agora para você na palavra. Então, só recapitulando, aqui está a história de Israel. Aqui. A igreja é esse enxerto, esse parênteses que foi aberto. A igreja sobe, aqui vai acontecer as bodas do Cordeiro, aqui em cima. A igreja se apresenta diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal. Depois de 7 anos, o mar de vidro desce e se encontra com 144 mil. Vou te mostrar esse texto. Aqui você vai encontrar no capítulo 4, aqui você vai encontrar no capítulo 15 de Apocalipse, versículo 2, e você vai encontrar novamente o capítulo 14, versículo 1 do livro de Apocalipse, tratando desse assunto também. Claro que depois, quando Cristo voltar, haverá a destruição do exército do anticristo. Satanás será preso por 1000 anos e todo aquele que se levantou contra o povo de Deus, tanto o anticristo como o falso profeta, serão lançados nas profundezas do abismo, no lago de fogo eterno. Satanás então será preso. Acontecerá aqui o milênio. Depois do milênio, Satanás será solto. Depois virá o juízo final, e depois do juízo final, toda a eternidade. Toda essa história contempla a nação de Israel, o povo santo, o povo escolhido. Sim, agora a igreja hoje ela pode ser chamada de escolhida. A igreja hoje pode ser chamada de povo santo. Só que a gente não pode esquecer que nós somos um enxerto, nós somos um parênteses em toda essa história do povo de Israel. Só recapitulando, a aliança que foi feita com o povo de Israel,
essa aliança, ao longo da história, essa aliança foi quebrada. Mas quando chega aqui na grande tribulação, depois de todo esse sofrimento, a aliança vai ser restaurada. Essa aliança vai ser restaurada novamente através desse processo, quando eles vão reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A aliança com a noiva, essa aliança aqui de noiva, vai ser diferente. Ela que estava na mão direita, aqui no casamento, vai passar para a mão esquerda, ou seja, a noiva vira a esposa do Cordeiro. Esse parênteses está chegando ao fim. A história das 7 cartas, das 7 igrejas, estamos na última carta, que é a igreja de Laodiceia, até o capítulo 3 do Apocalipse, sendo que a partir do capítulo 4, a igreja já no céu, acontece o casamento, ou seja, a união da igreja, da noiva, com Cristo. E aqui, no capítulo 4, no versículo 5 e 6, eu chamo a sua atenção. E do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Essas 7 lâmpadas, esses 7 Espíritos de Deus, retratam a completude do Espírito Santo, que veio à terra, enviado por Cristo para formar o corpo da igreja e voltou para estar juntamente com a igreja nos céus para o casamento. Assim como o pai leva a noiva até o altar, o Espírito Santo levará a noiva até o trono para casar-se com o noivo. E aqui no versículo 6 diz assim: e havia diante do trono, repito, diante do trono, um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. O grande mistério aqui é o mar de vidro diante do trono, porque quando fala de mar, no próprio Apocalipse você vai encontrar, trata-se de povos, tribos, nações, e esse mar aqui representa a igreja. Por que mar de vidro? Por que cristal? Porque é assim que este mar é formado. O material físico é entrado dentro de um forno, dentro do fogo, e no fogo ele é aperfeiçoado e sai como vidro, como cristal. Você pode ter se espantado com a revelação do mar de vidro, um mar de vidro que estava diante do trono. Agora, você vai ver que esse mar de vidro, que é a igreja do Senhor, se desloca para encontrar-se com os 144 mil vitoriosos da grande tribulação, o povo que venceu a grande tribulação como um todo. Está em Apocalipse 15, versículo 2. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Este fato acontecerá depois da vinda de Jesus em glória. Hoje a palavra escolhido pode ser aplicada à igreja. Igreja é povo escolhido hoje, ok? Não se esqueça que a promessa de Deus, o povo de Israel sempre foi chamado povo santo, povo escolhido. Podemos ver no Antigo Testamento como a palavra escolhidos era direcionada aos filhos de Israel, como em Êxodo, capítulo 24, versículo 11. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Ainda podemos citar 2 Samuel, no capítulo 10, versículo 9. O texto diz assim: vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os sírios. Salmo 78, 31.
quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Os escolhidos de Israel. Salmo 105, versículo 6. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Assim, existem várias outras passagens, mas creio que você já compreendeu que o povo de Israel foi chamado de povo santo e de povo escolhido. Na vinda de Cristo houve então a plenitude dos tempos. Jesus marcou a plenitude dos tempos. A plenitude do tempo para a igreja acontece no arrebatamento. É a plenitude do tempo para a igreja, o arrebatamento. E a plenitude para Israel é a restauração do reino, para cumprir a promessa. Então, depois da grande tribulação, haverá a restauração do reino para dar início ao milênio. Mateus 24, 31 não é ambíguo, não trata da igreja de Israel. Mateus 24, 31 trata dos judeus, trata da nação de Israel, portanto. Pois a pauta em todo o contexto é a nação de Israel e suas esperanças. Para finalizarmos, esses escolhidos serão reunidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vejamos aqui em Oséias, no capítulo 3, versículos 4 e 5. O texto diz: Pois os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifícios, sem coluna e sem éfode ou terafins. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e com temor chegarão nos últimos dias ao Senhor e à sua bondade. Assim, lembrando que a expressão Davi, seu rei, aponta para o Messias, que é o seu descendente. Bom, espero que você tenha aproveitado a oportunidade para compreender melhor então que os 144 mil são judeus, para você entender que escolhidos aqui em Mateus 24, 31, se refere a Israel. Nada tem em relação à igreja. Portanto, não procure o arrebatamento da igreja em Mateus 24. É assim que eu desejo para você muita felicidade. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Eu deixo para todos vocês o meu forte abraço. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família.